Olá, tudo bem? Começamos mais um Opinião América News. Nesse final de semana, diretamente de Miami Downtown, trazendo algumas notícias. É claro, a principal delas está ligada, né, às questões econômicas aqui dos Estados Unidos e também em outras partes do mundo. Mas antes, deixa eu fazer um rápido update, até porque nós temos tratado ao longo dos últimos dias e semanas e até meses das questões das guerras, que tem tido, né, uma intermediação direta através do presidente Donald Trump. Nós, infelizmente, não conseguimos avançar, pelo menos dentro das pretensões que foram ofertadas pelo presidente Donald Trump, para que existisse, de fato, né, a celebração de um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, o tão sonhado cessar-fogo. Essa guerra que já dura quase 4 anos. Trump fez vários acenos positivos a Vladimir Putin. Nós acompanhamos, inclusive, alguns momentos onde parecia que Volodymyr Zelensky estava numa posição desfavorável, mas as coisas mudaram a partir do momento da resistência do presidente russo e o Kremlin dando a entender que não tem disposição, pelo menos nesse momento, de paralisar a guerra e que talvez a dita operação especial militar não tenha chegado ainda a seu fim, né, a conclusão, dando até a entender de que talvez o presidente russo tivesse aí pretensões maiores do que alcançar mais território dentro da própria Ucrânia. Nós temos acompanhado, inclusive, nos últimos dias, infelizmente, a guerra ganhando, né, contornos de maior voracidade, ataques que estão chegando cada vez mais potentes com a utilização dos drones até a capital ucraniana, Kiev, infelizmente com baixas e também com muitas perdas estruturais em um país que já está absolutamente colapsado. A boa notícia, pelo menos sobre o aspecto das expectativas de Volodymyr Zelensky, são as falas recentes de que o presidente Trump agora parece estar novamente comprometido em voltar a fornecer equipamento bélico para essa resistência ucraniana frente à Rússia. Falou-se até mesmo na possibilidade de envio de mísseis Patriots, que serão aí, se enviados, né, certamente muito bem utilizados para a bateria antiaérea da Ucrânia contra a Rússia. Já dentro de um outro conflito, nós destacamos também, claro, né, Israel e Irã, que parece que, pelo menos por enquanto, a operação que foi feita, né, para trazer a paz entre os dois países vem se mantendo. Ficaram muitas perguntas, poucas respostas com relação à intervenção militar dos Estados Unidos nas instalações nucleares do Irã. Isso talvez seja alvo ainda de alguma discussão, né, no futuro próximo. Pelo menos nós temos, por hora, encerrado esse conflito. Israel agora se mantém ativo, aguardando, inclusive, uma resposta do grupo terrorista Hamas sobre a proposta de cessar-fogo definitivo na faixa de Gaza, que ainda também não foi celebrado como um todo. A questão dos reféns, a questão do próprio Estados Unidos também se mantendo bastante ativo nessa negociação para tentar aí criar uma nova atmosfera a curto prazo na região do Oriente Médio. Mas vamos agora falar do assunto que, na verdade, vem monopolizando as atenções ao longo desses últimos dias. Voltou com força a questão da guerra comercial, né? As tarifas do presidente Trump, passado aí esse período, né, de 3 meses, os 90 dias que Trump acabou concedendo a alguns países para que pudessem também recorrer, né, a uma negociação mais direta com os Estados Unidos. Tivemos o anúncio nesses últimos dias do incremento, né, de taxas, de uma tarifa para a União Europeia e também para o México, na casa dos 30%, e para Japão e Coreia do Sul, na casa dos 25%. A própria presidente mexicana, a presidente Sheinbaum, disse que o momento é de serenidade. É claro que essa taxa inviabiliza as questões comerciais bilaterais entre Estados Unidos e México, que são parceiros históricos, tradicionais, não só pela proximidade, mas pelas relações que foram construídas ao longo das décadas. Mas parece que há disposição de sentar-se
para uma negociação que possa ser aí razoável, né, e frutífera para ambos os lados. Já com relação ao nosso país, o Brasil, parece que todos foram pegos de surpresa, porque já existia a possibilidade prévia de uma taxação direcionada ao Brasil de 10%. Só que Donald Trump surpreendeu com uma carta encaminhada ao presidente Lula há poucos dias atrás, falando sobre uma taxação na casa dos 50% sobre os produtos brasileiros ingressando em território norte-americano. Isso, inclusive, com alegações nessa carta que foram da política até as questões da balança comercial, as questões que foram alegadas também pelo presidente Trump, até contestadas, né? Porque a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos, tecnicamente, pesa favoravelmente ainda aos Estados Unidos, né? Que acaba, de uma certa forma, né, tendo uma relação de importação e exportação positiva. Mas a gente sabe que os produtos americanos, para entrarem em território norte-americano, bem como todos os outros produtos internacionais, já esbarram, né, numa taxação inicial de 60%. Quer dizer, muita gente acreditando que esses 60%, então, poderiam, né, ter ali uma explicação, né, para essa tarifação agora, caso o presidente Lula venha seguir adiante naquilo que ele falou logo após o anúncio de Trump sobre os 50%, que seriam, então, agora colocados em cima das transações comerciais do Brasil. O presidente Lula falou, talvez, em reciprocidade, em taxar também os Estados Unidos. Reciprocidade seria, eventualmente, colocar também 50% nas questões americanas, os produtos americanos entrando em solo brasileiro, somado aos 60% que já existem, então seria uma tarifação real de 110%. Parece que tudo está ainda no âmbito da narrativa. Como eu disse, as explicações para que o presidente Trump pudesse ter tomado essa decisão são muitas. Nas suas alegações na carta, ele falou até mesmo sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que estaria sendo vítima de um verdadeiro complô chamado por Trump como caça às bruxas, onde Bolsonaro, o ex-presidente, seria um perseguido político da atual gestão Lula e, por que não dizer, também do próprio judiciário brasileiro. E, na verdade, o presidente Trump clama para que Bolsonaro tenha a sua condição restabelecida e que, inclusive, possa estar elegível novamente para a disputa das eleições presidenciais no Brasil no próximo ano. Tem muita coisa ainda para acontecer. Tem muita gente que acredita que o presidente Trump também não gostou nada do discurso de Lula ao sediar a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, ter falado sobre a possibilidade de substituir o dólar como a moeda que estaria, na verdade, fazendo aí a transação entre os países do BRICS. Lembrando, né, que o BRICS é composto principalmente por Brasil, Rússia, China, agora mais recentemente até mesmo o Irã, e outros países que não gozam de uma proximidade, né, com os Estados Unidos e que não têm, na verdade, a simpatia pessoal até mesmo do próprio presidente Trump. A possibilidade aventada por Lula em tentar escantear o dólar e criar uma moeda para circular dentro do bloco deixou o presidente Trump bastante irritado, o que poderia ser explicado, então, nessa possibilidade de taxar o Brasil a partir de 1º de agosto em 50%. Será que a diplomacia vai conseguir contornar essa situação? Será que o Brasil, através do governo Lula, do executivo e até mesmo de ações do judiciário, irão dobrar a aposta, endurecer também as condições para que uma negociação razoável chegue aí a contento envolvendo os dois países? Nós vamos ver certamente isso nos próximos dias. Na ponta do lápis, apesar dos Estados Unidos também não ganharem com isso, até porque alguns produtos como café, aço, alumínio, o próprio suco de laranja, as carnes, são produtos que os Estados Unidos costumam consumir do Brasil. Esses valores poderiam eventualmente chegar para o consumidor final norte-americano, aqueles que residem aqui
com preços maiores? As empresas brasileiras teriam dificuldade agora de colocar os seus produtos no mercado norte-americano? E fariam o que com esses produtos? Tentariam mercados alternativos para eventualmente não perder também, quando falamos em agricultura, não perder a safra? Tudo isso vai ser alvo certamente de muita discussão nos próximos dias e nós vamos tentar entender quem ganha e quem perde com tudo isso. Trump, Lula, Bolsonaro, eventualmente, que acabou, para muitos, sendo considerado o culpado por essa taxação, ou mesmo o próprio governo atual, que não consegue entregar aquilo que prometeu em números da economia para o brasileiro, e agora também acaba vendo estremecida a sua relação com um dos principais parceiros comerciais. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro do Brasil, o primeiro é a China. O que será daqui para frente? Será que tem volta? Será que essas tarifas que estão aí previstas para entrar em vigor a partir de 1º de agosto ficarão apenas no âmbito da retórica e da narrativa? Vamos aguardar. Esse é a Opinião América News. Quero agradecer demais o carinho da sua audiência. Olha, mais uma vez reforçando, hein? Nós precisamos da sua participação, do seu engajamento, do seu comentário aqui nas nossas publicações e também, claro, você se inscrevendo no canal. Tem muita gente que acompanha os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu, é gratuito. Você só pode colocar ali, inscrito, inscreva-se, né? Seja aí um subscriber e certamente você vai ajudar também para que o YouTube perceba cada vez mais a relevância do nosso material. Isso tudo vai ajudar demais para que a gente possa crescer também com a Opinião América, que está aí entrando no seu 8º mês. É óbvio, né, que a gente vai fazendo aquele trabalho de formiguinha, você também compartilhando, né, dando share, compartilhando, mandando o aviãozinho, né, com os nossos vídeos no seu grupo de amigos, WhatsApp. Certamente isso também vai dar relevância, é claro, além do seu like, né? Isso é fundamental, né? Mas é sempre bom a gente lembrar. Eu quero desejar a todos um ótimo final de semana e uma ótima semana. Fique com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau.